Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Mensagem que veio ao meu coração. Você conhece essa mensagem, obviamente, né? É uma mensagem muito divulgada, propagada. O primeiro amor, carta enviada ao anjo da igreja de Éfeso, capítulo 2, do verso 1 em diante. Enquanto você está procurando, eu já vou orando para nós ganharmos tempo. Pai, neste momento, vamos para a palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, como o Senhor tem usado os irmãos até agora. E agora é o momento que nós ouvimos a palavra oficial da noite, que eu possa passar, Pai, a condição da tua palavra e sobre o Espírito Santo para a amada igreja, tudo que é da vontade do Senhor está na palavra do Senhor, para que a igreja continue sendo edificada, alimentada com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, é um costume que nós temos só para leitura. Depois da leitura você pode se sentar. Se também não puder, não tem problema. Apocalipse capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, essa foi a primeira carta enviada das 7 cartas que foram enviadas aos 7 anjos que nós cremos que éramos pastores, né, das igrejas da Ásia Menor. A primeira carta, ela foi dirigida à igreja de Éfeso, ao pastor, ao anjo, que nós cremos que é o pastor da igreja de Éfeso. E ele disse, e quem disse isso aqui? A mensagem tinha origem em quem? Primeiro, Deus. Deus entregou a Jesus, Jesus entregou ao anjo, e o anjo passou para João. Estava exilado na ilha de Patmos. É importante. Então, quem é esse aqui no versículo 1, do capítulo 2 de Apocalipse, que, como diz aqui, que conserva na mão direita as 7 estrelas? É Jesus. As 7 estrelas aqui significa o quê? Essa expressão significa o quê? O verso 20 do capítulo 1 fala, ó, as 7 estrelas são os anjos, não é? Das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Entendeu? Então o livro de Apocalipse, ele também, em algumas partes, interpreta a si mesmo. A gente pode ver aqui, ó, na parte final do verso 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Certo? Então aqui, a carta foi enviada ao anjo, que no caso, eu creio que era o pastor, né? E Cristo, que é o que conserva na mão direita as 7 estrelas, e o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele disse: conheço as tuas obras, as obras da igreja, tanto o teu labor aqui é o quê? Trabalho. Isso, trabalho. Como a tua perseverança. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que
labutava, trabalhava e perseverava. Ela tinha, qualidades. E que não pode suportar, tolerar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que trabalhava arduamente na obra de Deus, ela perseverava, e ela também colocava à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram, e eram o quê? Mentirosos. Uma igreja, o que ela tem que fazer? Principalmente se tratando do líder, mas isso serve para toda a igreja. Ela tem que testar. Esses aqui, esses homens mencionados aqui, eles se declaravam verdadeiro apóstolos, mas era? Não era. Então, entre a pessoa falar que eu sou pastor, sou evangelista, sou missionário e ser, às vezes pode haver um espaço infinito. Então, a igreja de Éfeso examinava primeiro. Você é? Deixa eu ver. Vou te testar. Provar que é testar. Por isso que uma igreja, ela tem que testar as pessoas primeiro. Para que depois, se as pessoas passarem o teste, exerçam a função. Por que isso? Porque muitos que dizem que são, não. E o que vai dizer se a pessoa é ou não é? O teste. Então é a avaliação. A igreja de Éfeso, ela examinava. Ela tinha essa característica forte. Ela não acreditava em qualquer um. Você está dizendo que é? Então eu vou te testar. Vou te examinar. Então a igreja tem que fazer isso, não é? Ela não pode ir dando a credencial a qualquer pessoa, porque senão ela pode estar colocando na frente da igreja, irmão Daniel? Um charlatão, um enganador. A igreja não tem que examinar depois do problema, é antes para evitá-lo. Essa é a questão. Isso é Bíblia. Então aqui, a igreja de Éfeso estava indo bem, até aqui tudo bem. O Senhor primeiro, Ele motivou a igreja, elogiou pelas suas qualidades, pelas suas características de uma igreja cristã. Tudo bem. Verso 3: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, a igreja não se cansava. A palavra aqui, grega, para esmorecer, é cansar. Ela não se cansava, ela não desanimava. Suportava sofrimentos e não parava. Porque o cristão, que é o cristão legítimo, à medida em que a vida dele vai avançando no Evangelho, na obra, os sofrimentos também vão aumentando de alguma forma. E aqui nós somos orientados e motivados por esse comportamento da igreja de Éfeso, que não parava, não se cansava. Aqui não está falando de cansaço, a pessoa não pode se cansar, não. Ela não se cansava no sentido de não parar, não é? Porque o cristão, ele tem o chamado dele para a salvação, que começa quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, passa pelas águas batismais, e aí ele vai começar a sua carreira cristã. E a sua carreira cristã vai parar onde? Somente lá na glória. É desse jeito. O cristão não pode parar. Eu sei que tem cristão que para, que às vezes por um momento difícil se afasta. Isso às vezes acontece, não quer dizer que dá certo, mas isso às vezes acaba acontecendo. Às vezes as lutas de uma pessoa, elas podem se intensificar de uma tal forma que a pessoa vai não aguentar, vai se recuar por um momento, mas Deus conhece o coração. Todavia, é melhor que a pessoa não faça isso, certo? Isso pode acontecer, porque eu não posso chegar, por exemplo, e falar de uma pessoa, porque eu não estou na pele dela sem conhecê-la, e já criticá-la fortemente por um
período de afastamento. Eu tenho que saber o porquê. A gente nunca pode julgar ou condenar uma situação sem antes tomar o conhecimento. Isso é importante. E o Senhor conhecia a pegada da igreja de Éfeso, que era uma igreja que só avançava, não parava. Todo cristão que quer ser bem sucedido na fé, e o ser bem sucedido aqui, porque a palavra ser bem sucedido hoje aí no mundo, ela tomou qual conotação? Dinheiro, prosperidade e tal. O ser bem sucedido com o Senhor é não recuar, não afastar, não ir para a direita, nem para a esquerda, é continuar prosseguindo com o Senhor. Quem é que ajuda o cristão a não parar? O Senhor, o próprio Senhor. Porque o cristão, quando começa a luta, ela vai se agravando, a peleja, ele coloca os seus joelhos no chão e clama a Deus e fala: Senhor, eu não estou aguentando mais, mas me ajuda, meu Pai, eu não quero retroceder, eu não quero parar, eu quero continuar. Me ajuda, Senhor, para que eu não envergonhe o teu nome, para que eu não fracasse, para que eu não desanime, para que eu avance na minha caminhada da salvação da vida eterna. É assim que ele fala com Deus. E Deus conhece o coração. O cristão que não fala isso com Deus, ele é inconstante. Ou ele é um sério candidato a uma hora ir e não mais voltar. Nós não podemos viver no cristianismo de temporada. Isso é errado. Porque o nosso próprio Mestre Jesus, a quem nós devemos imitar, quando ele começou o seu ministério aqui na terra, em algum momento ele parou. E nós temos que imitar a quem a Bíblia fala? A Jesus. Ele é o nosso modelo, padrão de imitação. E por que ele conseguiu cumprir o seu ministério completamente, cabalmente? Porque o Pai foi com ele, e ele com o Pai, quando esteve aqui na terra. Essa é a receita para o ser bem sucedido na carreira cristã. É você e o Senhor, né? Porque, irmão, se a gente for analisar, tem hora, se a gente olhar mais para as pessoas do que para o Senhor, que por nós morreu na cruz do Calvário, esse que tem o poder sobre os pastores, os anjos, as igrejas, nós nos afastamos mesmo. Essa é a realidade. Porque tem gente que às vezes, na obra de Deus, o que faz? Dá mau testemunho, aborrece a gente, aborrece a Deus. Por isso que você tem que olhar mais para o Senhor. Certo? Então é isso. Porque o homem se corrompe, aliás, os homens se corrompem, os homens erram, mas o Senhor não se corrompe. Corrupção é atributo humano e não divino. Então, se você olha para ele, você continua, não para. Então, olha só, verso 3 agora. Então, voltando aí, a igreja tinha perseverança, suportava as provas, os sofrimentos, por causa do nome de Cristo, e não se cansava. Agora, o Senhor Jesus dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, qual foi o problema? Onde a igreja de Éfeso caiu? Nesse momento aqui. Qual foi o pecado dela? Ela abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Primeiro contato com a obra de Deus, né? É aquele prazer, exatamente, o entusiasmo que a pessoa tem quando ela está firme com Deus, quando ela está fazendo a obra de Deus ali, naquela fluência, naquela dinâmica, porque ela está fazendo por amor. O que leva a pessoa a fazer é o amor. Então, as lutas da igreja de Éfeso fizeram com que ela deixasse, abandonasse o primeiro amor. Irmãos, nós não podemos abandonar o primeiro amor. Isso acontece. Olha só, isso aconteceu com a igreja de Éfeso, que era uma igreja qualificadíssima,
comparando a igreja de Éfeso às outras igrejas, ela era uma das mais qualificadas, talvez até a mais. Mas o que aconteceu? O coração endureceu. Os problemas, ela não deixou de fazer a obra, mas de um determinado ponto para lá, para frente, ela passou a fazer a obra sem o primeiro amor. E aqui que está o problema, porque se nós perdermos, abandonarmos o primeiro amor, o Senhor não vai receber a nossa obra. Por isso que Ele falou: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra de onde tu caíste e arrepende-te. Porque a pessoa cai por não amar. Tem muita gente que está de pé no mundo físico, mas já caiu no mundo espiritual diante de Deus, porque não está amando. Nas igrejas devemos cuidar para que não seja o nosso caso. Então o principal foco é o amor. A gente está começando ali, o irmão daí, antes de começar o culto. O amor é o principal. Porque o amor, ele te leva a fazer para o Senhor com esse sentimento que o Senhor quer, ou com esse dom supremo que sem ele nada vai fazer a diferença para Deus positivamente. Sem amor a pessoa pode fazer a obra, a igreja era dedicada, mas perdeu o amor. Tudo que Jesus Cristo fez, Ele fez com e por amor. Ele fez com e por amor. Isso. Essa é a realidade. Então nós precisamos de olhar para nós mesmos. Será que eu tenho feito a obra com amor ou sem amor? Porque o que aprova uma pessoa é o amor, até para a salvação. Porque a palavra aqui para a igreja foi dura. Se não houvesse arrependimento, se ela não voltasse à prática, a prática das primeiras obras, o Senhor moveria o candeeiro, o lugar do candeeiro. O que é isso, pastor? Mover o candeeiro. Será que o Senhor ia tirar a igreja do local? Será que é isso? Porque candeeiro aqui é a igreja. Nós vimos lá, a linguagem figurada. Estrelas são os anjos e os candeeiros são as igrejas. Então, aqui mover o candeeiro, o Senhor ia tirar da igreja a autoridade, a unção, o poder. Preste atenção na revelação. Tem muita gente que acha que uma igreja acaba, ou uma igreja está em decadência, quando ela está, às vezes, e essa é uma avaliação que a gente tem que ter cuidado, humana, quando ela está, de repente, com alguns problemas, de ordem financeira, ou de ordem numérica, qualquer outro tipo de problema desse viés. Mas não. O Senhor, Ele tira da igreja, é o poder dele, porque uma igreja sem o poder do Senhor não é nada. É aqui que está a questão. Se não arrepender, se a igreja não se arrepender, eu vou tirar dela o meu poder, eu vou tirar dela a minha autoridade. Adianta a igreja ter poucas ou muitas pessoas, não é o caso, ou pessoas ainda que poucas, mas com dinheiro, ou qualquer outro tipo de aparência, se ela não tiver a autoridade do Senhor, porque a igreja só é igreja se Jesus Cristo estiver nela. A igreja pode ter muitas pessoas ou poucas pessoas, não é a credencial. A credencial é o Senhor estar na igreja, para que quando nós operarmos, o Senhor agir, o Senhor legitimar a nossa operação, a nossa atuação. Porque senão não vai passar de um local com pessoas no mundo físico e nada mais. Ou seja, o mundo espiritual vai perder essa igreja. Vai até, eu costumo às vezes usar um termo, um modo de falar. Os demônios até gostam, Satanás e os demônios gostam de igrejas assim.
porque são igrejas que vivem no materialismo. Essas são as igrejas que nós podemos dizer que estão sendo dirigidas por Satanás. É triste dizer isso, mas é uma dura verdade. A Bíblia fala ou não fala sobre a sinagoga de Satanás? Porque quem que é a pessoa principal da igreja? Aquele que por ela morreu, Jesus. Se ele não está nela, quem está? Se ele não está comandando ela espiritualmente, qual é o espírito que está comandando ela? Qual é o espírito? Das trevas. E infelizmente, é triste dizer, mas vivemos em um tempo em que Satanás tem comandado muitas igrejas. Devemos ter cuidado para que não seja o nosso caso. Pastor, mas as igrejas são dele, está falando aí. As igrejas dele. As igrejas dele, elas deixam de errar? E aqui, por que ele enviou essas mensagens a essas igrejas? Porque ele as amava. Ele queria conserto. Ele corrige a quem ama. Então o propósito aqui era de consertar. Olha, vocês têm pontos positivos, mas aqui que é o principal, vocês caíram. Se não houver arrependimento, eu vou remover do lugar, do teu bandeirinho. Porque ele é o dono da igreja. Essa é a mensagem, né? Mateus 22, se você puder abrir, Mateus 22, versículos 27, ou melhor dizendo, 37, do 37 ao 39. Versículos 37, 38 e 39. Mateus 22. Diz assim, ó. Quando um dos intérpretes, né, da lei, para experimentar Jesus, perguntou ele, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí ele responde a partir do verso 37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o amor, olha só, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até a lei mandava amar, os profetas não. Então por que muitas vezes Israel no Antigo Testamento não amou? Porque caiu no mesmo erro cometido pela igreja de Éfeso. Muitas vezes a pessoa fala assim: a lei era olho por olho, dente por dente, e etc. Não era só isso, não. Tinha amor também na lei. Porque o Deus que deu a lei veio de quem para o povo de Israel? De Deus. E Deus é amor. Só que era um período diferente. Mas tinha lá o amor. A lei mandava amar. Mandava ou não mandava? Então pronto. Né? Quer ver? Você vai ver isso. Vamos ver se o pastor não está com a cabeça ruim. Bota esse versículo. Levítico 19. Deixa eu dar uma olhada no versículo, que agora tem muito tempo. Me veio de cabeça aqui. 18, isso mesmo. Levítico, terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, ó, o amar o próximo já estava lá ali. Tá? Então, a Bíblia mostra isso. E quando o ser humano não ama, principalmente se tratando do cristão, ele já está em oposição a Deus. Né? Porque Deus quer que nós apenas façamos a obra? Não. Se não houver amor, nós vimos aqui as qualidades da igreja de Éfeso.
Porém, o Senhor tinha isso contra ela, e tem contra qualquer pessoa que deixe de amar, porque o amor não vai trair, não vai mentir, ele vai ser leal. É esse tipo de amor. É esse tipo de amor que o Senhor quer. O amor que leva a pessoa a ter um comportamento para com o Senhor e para com o próximo leal, mais fiel possível. Então, nós precisamos de observar essas características, né? Agora vamos para Efésios, capítulo 1, verso 15. Vamos ver essa igreja. Vamos analisar a igreja de Éfeso aqui. A mesma igreja aqui, essa da carta aos Efésios, é a mesma de Apocalipse, tá bom? Então, Efésios 1, 15. Diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quer dizer, no princípio ela amava, começou bem, mas aí não é? Depois os problemas começaram. Então a igreja de Éfeso, ela começou amando. Verso 2 do capítulo 4. Capítulo 4, agora verso 2 da carta aos Efésios. Capítulo 4, verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então Paulo disse para que a igreja fizesse isso, para que a igreja exercesse a humildade, a mansidão, a longanimidade, e os irmãos suportassem uns aos outros em amor. Agora versos 15 e 16 do mesmo capítulo 4, para a gente trabalhar aqui nessa igreja, o passado dela e o momento em que ela se encontrava quando essa carta foi enviada para ela lá em Apocalipse, para a gente fazer aqui esse contexto. Verso 15: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o quê? A cabeça. Quem que é a cabeça da igreja? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação ou cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui, olha só, nós temos que crescer, seguir a verdade em amor e crescermos em tudo naquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. E logo no verso 16 fala do corpo de Cristo, todos trabalhando, cooperando para o quê? Para o próprio aumento, para a edificação de si mesmo, do corpo mesmo, em amor. Todos devem trabalhar para que cada um cresça e todo o corpo cresça em amor. Então, por isso que quando alguém está falhando na igreja, ele está cometendo um pecado contra Deus. Isso é sério. A falta de amor que leva a pessoa a ter um comportamento alterado, antibíblico, isso é um pecado contra Deus, sério. A pessoa está em pecado contra Deus. Tem pessoa que acha que pecar é só adulterar ou coisas do tipo, né? Esses tipos de pecado mais assim, claros, escandalosos. Não. A falta de amor é gravíssima. A falta de amor é gravíssima no meio do povo do Senhor, é um pecado. E o Senhor quer que não exista no meio do corpo, porque o corpo é de quem? Porque as pessoas na prática, elas não têm esse pensamento. Eu estou no corpo e o corpo é de Jesus, eu tenho que parar de me comportar como uma pessoa indiferente. Eu estou prejudicando o corpo. Porque se eu me prejudicar, o Senhor vai me abençoar. Mas se eu continuar com o comportamento que está prejudicando o corpo, o Senhor vai me remover. Essa é a questão. Vou remover do teu lugar o teu candeeiro, se não houver arrependimento. Será que isso era só para a igreja de Éfeso? Essa mensagem é para toda e qualquer igreja. Porque toda e qualquer igreja pertence àquele que por elas,
moveu? Jesus. Então, por isso que eu falo, o comportamento corporativo falho é um pecado grave. A conduta da pessoa no corpo de Cristo, toda e qualquer conduta da pessoa que promova escândalo, o Senhor vai remover essa pessoa. Se eu estou mentindo aqui, Deus pode me matar. Mas se eu estou falando a verdade, Deus vai me exaltar e vai exaltar todo aquele que está ouvindo essa mensagem e se portar dessa forma. Porque o homem de Deus não pode brincar. Quando ele está pregando a palavra, é a palavra. Se a palavra não alcançar a pessoa, não levá-la ao arrependimento, esquece, nada mais a fazer. Se ela não temer a palavra de Deus, nada mais ela vai temer. Olha só a abrangência do problema da igreja. E olha que aqui a igreja fazia a obra. Fazia a obra. Porém perdeu o amor. E tem gente que não está nem fazendo a obra direito. Olha só a coisa gravíssima. A qualquer momento Deus pode tirar a pessoa de circulação. Aí não adianta chorar, não sabia, porque estava ouvindo direto e reto. A pessoa tem que deixar a hipocrisia cair por terra e tomar posição com Deus, para Deus salvar, para Deus libertar, para ver verdade, porque Deus trabalha na verdade. A hipocrisia é nossa, porque nós temos uma pitada de hipocrisia, mas essa hipocrisia nossa a gente tem que lançá-la por terra. Eu não posso deixar a minha hipocrisia assim sufocar a presença do Espírito Santo na minha vida. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou perder meu contato com o Espírito Santo. E a hipocrisia vai me dirigir. Então nós temos que sempre estar pensando, todo dia, todo cristão que quer ter uma vida bem sucedida com o Senhor tem que falar para ele mesmo: como foi o meu dia para com Deus? Qual o testemunho que eu dei? Como tem sido a minha pessoa na igreja? Será que tem sido como alguém que ama? Ou alguém que tem envergonhado o nome do Senhor, dado mau testemunho? O que a sociedade tem visto em mim? Jesus ou escândalo? A pessoa vai receber conforme ela está plantando. Isso é a Bíblia. Olha o que ele diz para a igreja: ó, vocês estão indo bem em muitas áreas, mas se vocês não mudarem aqui, eu vou remover. Porque com Deus não tem conversa. Agora, quando Deus está falando, Ele está falando por quê? Por amor. Que Ele não pode suportar uma igreja que leve o nome dele no escândalo ou em qualquer tipo de comportamento que promova o mal ou o mau testemunho. Ele não pode promover. A igreja é de quem? É dele. Então Ele é o dono. Quem que morreu? Quem que mandou que o anjo falar com João? Foi Jesus, o que morreu, o dono da igreja. O que comprou a igreja mundial com seu precioso sangue incontaminado. Então, voltando lá agora para a gente ir caminhando para o fim, Apocalipse capítulo 2, versículo agora de número 6. Outro aspecto positivo que ela tinha, ó, Apocalipse 2, 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem que eram os nicolaítas? Só para trabalhar um pouco, então os irmãos têm que saber, tá? Só para trabalhar. Os nicolaítas eram uma seita pagã. Você vai ver os nicolaítas aqui também, ó, na carta à igreja de Pérgamo, versículo do mesmo capítulo 2, versículo 15. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, alguns dizem que a doutrina dos nicolaítas ela estava ligada à mesma doutrina de Balaão, aí no verso 14. Qual era a doutrina de Balaão? Era comer as coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Exatamente. Então, a gente pode dizer assim, em suma, os nicolaítas eram uma seita que trazia o mundo para a igreja, costumes pagãos, que o Senhor odeia. Ele disse no verso 6, ó, lá do capítulo 2: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também, o Senhor Jesus, odeio. Então o Senhor não aprova qualquer obra, não, irmãos. Tem coisa que o Senhor abomina, detesta, odeia. O cristão ele tem que ter, por essas práticas nesse sentido,
não pelas pessoas que praticam isso, mas por essas práticas. Por essas pessoas, a gente tem que orar para que elas sejam libertadas. Agora, por essas práticas, nós temos que sentir o quê? Ódio. Não, pastor, Deus não odeia, não. Cuidado, tem que ler a Bíblia. Tem muita coisa que Deus odeia. Eis aqui uma delas. É trazer costumes do mundo para dentro da igreja. Não, Deus não quer isso não. Deus não precisa disso. Essa história de que não, irmão, a gente tem que usar estratégia para as pessoas virem para a igreja. Ninguém vem para a igreja pelo Espírito Santo com outra estratégia que não seja a palavra pregada à luz dela própria. Quando você prega a palavra, a pessoa tem que converter e faz o apelo. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é dança ou qualquer outro tipo de coisa, que isso aí pode até funcionar por um momento, mas não é isso aí. O Senhor mandou pregar, quem crê, não mandou você usar estratégia. Você pode usar estratégia sim, para pregar para a pessoa e tal, nesse sentido eu creio. Agora, trazer coisas do mundo, isso é demônio. E aqui a Bíblia falando, o Senhor disse. Então, o Senhor odeia os costumes pagãos. Tem gente que quer ecumenizar tudo, né? Não, irmão. Deus é universal. Começa com essa questão de querer universalizar Deus, para dizer que tudo é de Deus, tudo veio de Deus. Não é bem assim, não. O mal não foi Deus quem criou, foi o diabo. Quando a Bíblia fala assim lá em Isaías, ó, Deus criou o mal, lá não é o mal moral, lá é o mal para punir. Tem que saber interpretar a Bíblia. Deus criou o mal no sentido de punir a pessoa perversa que vive na perversidade. Ele criou o castigo. A interpretação da palavra é castigo. Agora, o mal moral, quem criou foi o diabo. Tem origem do diabo. Devemos separar as coisas. Para não achar que Deus criou uma coisa que Ele condenou. Como é que Deus vai ter criado uma coisa que Ele condena? Deus não vai entrar em contradição com a sua palavra. Ele tem que vigiar. Essa história de nada. Esse Deus de, irmãos, eu não estou falando do mal, não. Tem hora que a gente vê certas coisas nas igrejas, ou no meio do povo de Deus, ou que diz ser povo de Deus, que são abominações. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, não é tudo, não, mas muita coisa, principalmente hoje, por essa briga, né, midiática, as pessoas querem aparecer mais do que as outras, querem falar, minha igreja tem isso, tem aquilo, e o camarada vai se associando a tudo. E a gente nunca pode esquecer de um ponto que a Bíblia fala, em que caiu o próprio Salomão, que não precisava disso. Qual foi a queda de Salomão? Quando Salomão começou a fazer alianças com o mundo para manter a paz no seu reinado. E aí com isso ele trouxe o paganismo, mulheres idólatras, começou a construir altares pagãos, e a se curvar, e a estar diante desses altares. Foi a queda de Salomão. Tem que vigiar, porque às vezes atrás do poder vem a corrupção, é falso, porque o ser humano às vezes ele quer se manter, e para ele se manter numa condição que não é a dele, às vezes ele usa o quê? Ele usa o que o mundo prega. Mas se você não fizer isso aí, você não vai aguentar, você não vai conseguir competir. Aí a pessoa entra nessa, num mover carnal, uma demanda carnal. Tem que vigiar, irmãos. Tem que vigiar. Tem muita gente perdendo a salvação por causa disso aí. Entendeu? Então, verso 7 agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É todo mundo que tem ouvidos? Não. Espirituais, físicos, né? Vamos dizer que físicos no sentido normal. No sentido normal, todos têm. Agora aqui está falando de quais ouvidos? Espirituais. Espirituais. Estejais atentos. Exatamente. Então, aqui tem uma promessa da restituição ao acesso da árvore, ou ao acesso à árvore da vida, que foi perdido esse acesso quando o homem pecou lá no Éden. E essa árvore da vida, ela está onde hoje? Nos paraísos de Deus.
No céu. Exatamente, no paraíso de Deus, lá no céu, ela está na Nova Jerusalém. A realidade é que ela está na Nova Jerusalém. Quando você vai para Apocalipse capítulo 22, a descrição da Nova Jerusalém, fala lá que essa árvore, ela está lá. Você vai ver aqui para a gente encerrar essa mensagem, com essa precisão. Capítulo 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de vez em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui não quer dizer que vai ter gente doente lá, até porque lá não vai haver mais maldição, não vai haver nada disso. A cura aqui é a manutenção da vida na Nova Jerusalém. Olha só, qual que é o objetivo principal de todo crente? Alcançar o quê? O paraíso, isso. A Nova Jerusalém, a salvação. Quem não quer estar aqui? Todo cristão maduro quer estar. Agora, tem que ter o quê? Para estar lá, ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que quem diz às igrejas. Quando uma pessoa está pregando e fala com a igreja, a palavra de Deus, quem está usando a pessoa? Quando é a palavra, é o Espírito Santo. E ao vencedor, ele vai ter esse alimento, esse acesso à árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nesse paraíso que é o lugar onde o Senhor está, onde todos querem estar. Pastor, a Nova Jerusalém vai descer do céu, não vai ser no céu, vai ser na terra. Eu não quero aqui me ater a essas questões, porque isso aí é um caminho que a gente entra para um debate mais amplo. Mas o que a Bíblia fala é que há o paraíso na Nova Jerusalém, e a árvore, ela estará lá para nós ou não? Para aqueles que vencessem. Se ele usou essa palavra vencer, quem que luta aqui? Quem que luta aqui? Exato, a pessoa que está lutando. Aqui você vê que a palavra aqui não é lógico. Nós só vencemos por meio de Cristo. Mas só com o sacrifício de Cristo, só por ele a pessoa vai vencer? Ele tem que fazer a parte. Exatamente. Então não é essa questão, porque tem gente que prega que a salvação é só de Deus para o homem. É uma ação só de Deus para o homem. Não. A salvação de Deus é uma ação de Deus no homem, com a participação do homem. Porque quem é que tem que ter fé? É o homem. Não é Deus. Deus deu tudo, o arrependimento, deu a fé, mas quem tem que exercer? É a pessoa. Então, se a pessoa vencer, ela tem essa promessa de que ela estará lá um dia. Essa promessa que veio após a queda do homem. Do primeiro Adão, do segundo Adão veio o quê? Restituindo tudo. E nele nós temos essa promessa. E é ele que enviou essa mensagem à igreja, com o intuito de que a igreja se arrependesse. Porque todo servo de Deus, essa é uma virtude do servo de Deus. É algo que ele tem que ter, uma virtude que ele tem que ter. Qual? Quando Deus falar ao coração dele, ele entender, Senhor, realmente eu estou errado. Igual no caso da igreja, porque a Bíblia não fala se ela se arrependeu ou não, mas eu creio que houve um arrependimento, né? Mas assim, quando o Senhor fala, o que o servo tem que fazer? Ele tem que falar ao Senhor: realmente, meu Pai, o Senhor me pegou nessa situação, porque ao Senhor ninguém engana. E eu quero agradecer ao Senhor, porque se o Senhor não me falasse, eu ia continuar nesse caminho. E esse caminho não é o caminho da salvação, é o caminho da condenação. E eu não fui chamado, Senhor, para condenação, eu fui chamado para salvação. E quem é salvo no Senhor tem que estar disposto, todas as vezes que o Senhor corrigir, ele se colocar à disposição e falar: Senhor, faça da minha vida o que tu queres. O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor que comprou a igreja, eu faço parte da igreja, porque Jesus morreu por mim, e eu quero falar um dia com o Senhor e os meus irmãos. Então, meu Pai, me dê força para que eu lute contra esse pecado que está atrapalhando a obra do Senhor. É isso. Se não houver essa sinceridade da pessoa para com ela mesma, haverá salvação? A Bíblia fala que todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Então, pronto. Então, estar na igreja é uma coisa
está em Cristo é o que completa, né, o estar na igreja, estando em Cristo, porque isso é o que consuma a salvação. Então nós não podemos deixar que qualquer outra coisa, porque o mundo hoje, irmãos, eu creio que o mundo nunca teve tantas ilusões e seduções como hoje. Eu creio assim, no meu modo de pensar. Por que, pastor, eu penso assim? Porque hoje nós temos aí mundo virtual, mundo online, nós temos tantos caminhos, né? E chego a dizer que para a pessoa que sabe usar, esses caminhos podem ser bons sim, como são, mas eles têm também um grande poder de destruição. Nós temos que vigiar. Se eu estou fazendo uma coisa que está tirando ou comprometendo a minha salvação, o que eu tenho que fazer? Tirar da sua vida. Tirar da vida, exatamente como o falou. Se eu estou fazendo algo que comprometa a minha salvação, ou que esteja comprometendo a minha salvação, eu tenho que afastar-me desse algo. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu tenho que negar a minha carne. Falar, não. Carne no sentido é a mente, né? Tudo acontece no processo mental. Tem que falar, não, Senhor, eu tenho que sofrer. E tem pessoa que quer negar a carne sem sofrer, então está entrando num caminho de perdição. Negar, renunciar, irmãos, é todo dia. É você entender que você tem que se submeter, sofrer, negar a tentação, negar o diabo, a oferta do mundo. Não vai haver salvação para quem não fizer isso. Então a gente tem que vigiar com relação a isso. A salvação não pode ser uma coisa assim, na vida da pessoa. Ela não pode pensar que a salvação é uma coisa leve, não. A salvação é uma coisa séria, que às vezes requer de nós sofrimento mesmo. E olha que a igreja de Éfeso, ela até sofria, hein? Suportava provas por causa do nome do Senhor, hein? Olha só. Só que havia deixado de amar. Então, quem ama, cumpriu a lei. Quem ama, está no caminho da salvação. Porque eu posso dizer, de acordo com a Bíblia, que contra quem ama, não há condenação. De verdade, não há. O amor supera tudo. O amor genuíno, verdadeiro. É isso que a gente tem que querer para a vida da gente. Eu quero andar em paz com Deus. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro, quero dormir em paz com Deus. Agora, para isso, a gente também tem que viver vigiando, negando o mundo, negando as paixões. A gente tem que criar um estilo de vida cristão, de santificação mesmo. E isso requer de nós. Senão a gente vai enveredar-se por um caminho que não é o caminho da salvação, é da condenação. Então que nós não sejamos enganados, né, por coisas do gênero, por assim, práticas igualaitas ou mundanas que as pessoas. Mas tem uma igreja fazendo isso. Irmãos, nós não andamos, nós não podemos andar pelo que as igrejas estão fazendo. Tem muitas igrejas que estão fazendo coisas boas, eu sei. Eu estou falando assim no sentido negativo. Nós temos que andar, na verdade, pela palavra. Eu estou aqui pregando para vocês. Vocês sabem. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Se algum irmão, o irmão não tem esse costume daí, se algum irmão sentir de perguntar alguma coisa na hora da pregação, pode perguntar, que no nosso meio não tem isso não, daí. Porque a pregação, qual que é a finalidade? Ensinamento, interação. Se a pessoa de repente já entendeu alguma coisa diferente, ela tem liberdade de perguntar. No nosso meio tem esse negócio de a pessoa não fala nada na hora da pregação. Pelo contrário. Ela pode falar, tendo dúvida, ela pode levantar a mão, vai ser dada a ela a oportunidade. De repente ela pode até estar percebendo algo correto, positivo. E se for, a gente vai falar que está certo também. Então, no nosso meio tem esse negócio. O camarada falar e não poder ser arguído. É lógico que é com respeito, né? Se coloca sobre seus pés, faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, abençoa com o teu amor, com a graça do Filho e com a doce, suave consolação divina do Espírito Santo. Leve a todos para os seus lares, ó Pai, esse ânimo, esse encorajamento, essa consolação. Porque nós fiquemos, ó Pai, com a palavra da noite em nosso coração, que é o amor. Nós não deixemos o amor o primeiro amor, para que caminhemos, ó Pai, na luz do Senhor, no caminho da salvação da vida eterna. Assim eu oro e os abençoo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas da glória a Deus. Não vai embora sem dar a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto.
Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Saúde do nosso irmão Daí ali. Ó Daí, melhor dizendo. Depois é pra vocês. Como é que você está